morando em Angola há 3 anos. Já moro aqui há 5 anos. Eu tô morando em Angola e possivelmente você tá pensando, mas que diacho você tá fazendo aí? Aproximadamente 30 mil brasileiros vivem em Angola e 17 mil angolanos vivem no Brasil. Então, isso leva a crer que também há maior probabilidade de brasileiros vivendo em Angola. Uma das perguntas que fazem, mas o que será que os brasileiros estão à procura em Angola? Se você pegar a revista Forbes, publicou no ano passado ou antepassado, né? Aproximadamente o Brasil tem a 9ª economia do mundo, ou seja, um país que está mais qualificado a nível do mundo. E por tal, as oportunidades de tanto faz para a área tanto faz para a saúde, né? Saúde pública, tanto faz para a educação e tanto faz para possíveis oportunidades, né? E também para a possível custo de vida, ou seja, a estabilidade de vida no Brasil é mais estabilizada em relação a Angola. Mas uma das perguntas que nós angolanos estamos a se fazer, que nós não sabíamos, que eu até não sabia, de 30 mil de brasileiros aqui em Angola, em relação em Brasil com os angolanos, é o que os brasileiros já viram de oportunidades aqui que nós angolanos não vimos. A verdade é que existe uma explicação para tal, né? Esse gráfico aqui que está a aparecer aqui explica exatamente por que os brasileiros estão a sair do Brasil para Angola. Os 12 maiores países também que contribuem na economia brasileira. Porque se você pegar aqui esse gráfico, você irá ver que os Estados Unidos de América, ou seja, países do hemisfério norte, ou seja, Canadá, Reino Unido, Portugal, esses são um dos maiores países que contribuem mais para a economia brasileira. E também, se você pegar exatamente naquilo que são os países, aqui um exemplo nesse mapa, naqueles que são os países que contribuem para a economia brasileira, ou seja, na economia e receita brasileira, né? Um exemplo, países do hemisfério sul, como Angola, né? E supomos que países que têm melhores condições de vida em relação a Angola, um exemplo da Austrália, se você ver aqui nesse mapa, tu vais entender que tem as melhores condições de vida em relação a Angola. E a pergunta está a aparecer é por quê? Mas por que os brasileiros, esses brasileiros, se encontram em Angola e não, né, em outros países também do hemisfério sul, né, com melhores condições de vida? Aproximadamente, só para você entender, 2022 foi registrado, né, na receita que são os angolanos, foi registrado 100 milhões de dólares, né, saindo de Angola para o Brasil. Dizer ao contrário de uma frase de um filósofo que diz: a pobreza não está na falta do dinheiro, mas sim a pobreza está na falta de oportunidades. Claramente que tu vais me dizer, não, porque talvez tu estás a vir de um país muito pobre, que é Angola, mas não necessariamente, mas se tu olhares bem por os gráficos daquilo que são nos últimos anos, né? Vamos a falar de 2021, 22 e 23, ou vais dar em conta que existe mais outros países mais interessantes, né? No ponto de vista, né, que você poderia verificar naquele gráfico, que imigram mais para o Brasil do que propriamente países africanos. Por exemplo, Estados Unidos de América. Tu vais encontrar mais americanos vindo para o Brasil, né, a trazer aquela transação e a fazerem negócio. Vais encontrar portugueses, vais encontrar italianos, vais encontrar alemães e holandeses, né? Esses todos saem dos países dele que
logicamente são os melhores países qualificados, né? Saem dos países dele acomodados e vêm para o Brasil e vão para o Brasil tentar um negócio melhor, tentar uma boa estabilidade de vida. Então a frase é: a oportunidade não está só no teu local por onde que te encontras, a não ser que a oportunidade está exatamente por onde que você pode se enxergar. Falando exatamente o que leva brasileiros para Angola, ou seja, o fluxo de tantos brasileiros em Angola, primeiramente tem a ver com trabalho. Sou contabilista de São Paulo. Estou aqui em Angola para realizar trabalhos de contabilidade. Já moro aqui há 5 anos. Exatamente naquilo que diz o trabalho, para você ter uma noção, Angola é um país pequeno, ou seja, um país novo. Depois dessa independência colonial, não é que empresas, ou seja, Angola começou a funcionar devidamente como um país, mas sim depois disso entramos numa guerra civil que durou mais de 20 e tal anos, né, que acabou só recentemente. Então tu vais me perguntar o porquê que os angolanos, né, os brasileiros estão a trabalhar mais em Angola. Primeiro, tem a ver com a qualificação exata, né, dos trabalhos, ou seja, as empresas lucram mais com os trabalhadores que têm melhores qualificação de trabalho. Um exemplo, há mais brasileiros trabalhando na construção civil, há mais brasileiros trabalhando nas empresas de plataformas petrolíferas, há mais brasileiros trabalhando nas empresas mineiras e há mais brasileiros a trabalhar nas áreas contabilísticas, ou na área contabilística e também na administração dessas empresas, para você ter uma noção disso. Por isso, a mão de obra qualificada em Angola é muito pouca. Através de tudo que se passou em Angola em consideração, então não há uma mão bem qualificada a nível de Angola. Mas tu pode falar, não, Angola tem muito desemprego. É exatamente isso. Há quem vê na dificuldade uma oportunidade. Há quem não vê absolutamente também nada. O segundo motivo, que empreender em Angola, para você ter uma noção, esses 30 mil brasileiros que vivem em Angola, a sua maioria são eles empresários. Vieram aqui em Angola trazendo uma coisa inovadora, né, daquilo que é o mercado angolano necessita. Um exemplo, há mais creches brasileiros, né, aqui em Angola. Há também escolas privadas, né, aqui em Angola. E também há mais fluxo de empresas que têm qualificações bem avançadas, né, em Angola. Um exemplo disso, tem também algumas empresas que fazem a merenda escolar e tudo muito mais. Então, essas empresas trazem melhor benefício para aquilo que é o mercado circular de Angola. Então, brasileiros que estão a investir exatamente na construção de clínicas hospitalares, na construção de hospitais privados principalmente. E para você ter uma noção exatamente daquilo que eu vou falar daqui a pouco, tem a ver com altos mandatários. Para você ter uma noção, né, por falta de conhecimento, né, você pode ter dinheiro por falta de conhecimento de algumas pessoas em Angola, de uma classe que é média alta, né? Para falta de conhecimento e visão, brasileiro vindo aqui em Angola implementando suas clínicas, metendo seus hospitais, ganham muito mais do que em relação àquilo que se diz que em Angola não teria como oportunidade para um estrangeiro, uma oportunidade para uma pessoa que vem de distante. Então, é uma das oportunidades, um dos ramos que os brasileiros têm encontrado muita saída e muito dinheiro exatamente faturando aqui em Angola. Outra questão muito importante que está a fazer com que os brasileiros saiam do Brasil para Angola tem a ver com reencontro familiar.
Bom, minha relação com Angola já começa há muitos anos atrás, né? Quando eu conheci o Mico, ele é angolano, meus filhos são angolanos também. Mas aí, um pouquinho antes da pandemia, a gente decidiu que já ia viver uma temporada aqui em Angola. Agora, 3 anos vivendo aqui, que é diferente da gente vir de férias. Eu tenho relação há 22 anos com Angola, mas viver é completamente diferente. Na época em que aconteceu, ou seja, que começou a se criar verdadeiros laços com Angola, isso tem a ver exatamente com o primeiro governo Lula e com o governo dos Santos. Isso já nos meados de 2003 a 2004. E na sua consequência, isso trouxe muitas empresas brasileiras para Angola, como Odebrecht e outros mais. Todas as empresas vieram aqui em Angola. Exatamente como eu falei há bocadinho tempo, que tem mais brasileiros vivendo em Angola do que angolanos vivendo no Brasil. Exatamente tem a ver com esse reencontro familiar, né, que eu falei há bocadinho, que essas empresas, né, trouxeram exatamente aqui em Angola, depois do primeiro, né, aquilo que se diz primeira negociação que havia entre Angola e Brasil. Então, os familiares desses empresários, ou seja, os familiares desses empresários que vieram aqui e trabalhadores, né, é que fazem o cômputo geral dos 30 mil brasileiros vivendo aqui em Angola. Exatamente, alguns trazem também com alguns familiares deles, né? Alguns também chamam alguns familiares para vir visitar também a Angola. Então, é esse reencontro familiar que tem visto muito aqui em Angola. Os brasileiros acabaram por se adaptar muito bem em Angola e que não voltaram mais para o Brasil. Viram Angola como a segunda casa e se estabilizaram melhor com o ambiente angolano. Um exemplo muito prático tem a ver com a influenciadora Giovana. Eu tô morando em Angola e a pergunta que eu mais recebo é: Giovana, por que você foi morar em Angola? Giovana, fala por que você foi morar em Angola. E aí eu tinha uma pessoa muito próxima minha, tá? Que era basicamente meu melhor amigo. E aí a gente se apaixonou. Aí a vida chegou pra gente e falou assim: olha só, eu vou fazer ele embora do país. E aí eu vou te deixar pensando, tu vai ou tu fica? Tu vai ou tu fica? O movimento de muitos brasileiros vindo aqui em Angola tem sido muito constantes, né? Agora, depois aqui surge também aquelas pessoas Acho que diz, o teu país é muito pobre, então por que brasileiro iria onde lá? Então, meu amigo, talvez você não estás a ver uma oportunidade de negócio que talvez nós, angolanos, não estamos a ver. Um exemplo de brasileiros, muitos brasileiros que estão aqui em Angola estão a encontrar, né? Às vezes a oportunidade está no olho de quem vê, né? Consegue enxergar a sua volta. Então, se você é empresário brasileiro que investir aqui em Angola, venha investir, né? Porque aqui em Angola tem setores muito encarecidos, que falta mesmo de oportunidades, que falta mesmo de entendimento melhor daquilo que se diz que é economia, daquilo que você queres implementar e queres também crescer na tua vida pessoal, né? Na tua vida profissional, principalmente como você brasileiro quer vir investir em Angola. Então, o vídeo de hoje foi esse, pessoal. Espero que ative o sininho das notificações para não perder mais um vídeo com lançando logo do tempo. E me deixa me saber nos comentários o que você achou desse vídeo. Então, o vídeo de hoje fica até aqui, até ao próximo vídeo. Tchau.